Então, existem 3 timings para você estar fazendo esse Heart Block. E eu vou explicar cada um dos 3. E a vantagem e desvantagem de cada um. Ou de alguns. Tem o overhead primeiro. Vou mostrar tanto defendendo em pé quanto abaixado pra você ver a diferença. Né? Na hora, porque isso vai influenciar depois. Tem o overhead primeiro. Vai demorar bem mais pra fazer o terremoto. Olha como é que eu demoro. Eu chamo tremor e demora pra fazer o terremoto. Tá vendo? Tem que demorar um pouquinho, senão um vai bater na blockstone do outro e o overhead vai ficar mid. Tem o low primeiro, né? O terremoto antes do overhead, feito do jeito certo. Vou mostrar agora defendendo a baixada. E tem o terremoto primeiro, antes do overhead, feito do jeito errado, feito num timing mais um pouco atrasado, que faz com que o overhead acabe ficando médio, né? Que é, tá vendo? Defender em pé, defender em pé, ok. Mas, defendendo abaixado, fica médio. Apesar de não parecer ter tanta diferença do 3 pro 2, né? Dos dois times do terremoto antes do overhead ali que eu mostrei, tem. É uma diferença mínima, mas tem. Então, assim, o que eu recomendo? Por que eu mostrei esse terceiro timing, esse low errado, né? Porque eu não só descartei isso, já que tá errado. Porque esse 2 aqui, esse low primeiro do jeito certo, ó. Se o cara tentar defender e acabar tomando o overhead, você vai ter muito pouco tempo pra reagir e fazer o launcher, tá ligado? Você vai ter tipo 7 frames, tá ligado? 1 segundo pra você ver que pegou e fazer o launcher. Além de que é muito difícil. Você tem que fazer o tremor instantâneo, tem que ter uma precisão absurda e é muito fácil de sair o outro errado. Como eu mostrei, a diferença é mínima do low errado pro certo, né? No tempo certo, no tempo errado. Você tem que fazer o tremor praticamente instantâneo. Espera que eu fiz o overhead. Você tem que fazer o tremor instantâneo. E é um time muito difícil pra você, tipo assim, você vê que pegou, não sei nem se é possível, você vê que pegou e já apertar. Por mais que você use a Stance X pra tentar fazer isso mais rápido, tipo, cara, tipo, 1 segundo que você vai ter pra ver. Então por que eu botei esse errado, né, entre aspas? Porque pra defender esse aqui, o cara vai ter que levantar de qualquer jeito, então meio que foda-se que tá errado. Isso aqui, ó, vou levantar pra defender aquele ali, tomei. Entendeu? Então olha que bosta que tá errado. Tudo bem, se ele achar que vai vir o, o, o low primeiro, vai ser mais fácil dele defender, que é só ficar abaixado. Se ele souber, é claro. Não. Mas tem a opção de você fazer o jeito certo. Mas aí, filho, o tempo que você tem pra ver se pegou e apertar é muito pequeno. É tipo mínimo. Olha o tempinho que ele tá demorando ali e eu já consigo defender. Tá vendo? Tipo, demorou muito pouco tempo. E, tipo, cara, é muito difícil. Além do fato que é muito difícil fazer esse time. É difícil pra caralho. Você tem que ter uma precisão muito absurda. Muito absurda. Porque olha a diferença de tempo, ó. Nem parece que teve diferença, mas teve, tá ligado? É muito difícil. E então, tipo assim, eu uso só o 1 e o 3, que é o overhead depois e o low antes, só que um pouco atrasado. Porque é muito tranquilo de fazer e o cara vai ter que levantar de qualquer jeito para defender o overhead, então, né? E além do fato de que, se você quiser focar só no terremoto certo primeiro, pegar assim, certinho, e o overhead, vai acabar gerando um fuzz, né? Inclusive esse timing, esse atraso no low que você pode fazer, que é o jeito errado, né? Entre aspas, que é ali o 3, ele quebra esse fuzz que teria, o fuzz difícil, né? Que teria se você fizesse só o aqui do jeito certo e o overhead, né? Que teria um fuzz. Porque olha a diferença de tempo que o Tremor demora pra bater. Aqui o low primeiro e depois o overhead primeiro. Ó, viu? Tem uma diferença muito grande. Então quebra, né? Esse atrasozinho mínimo aqui quebra todo esse fuzz. Que se eu tentar fazer, ele vai tomar. Que seria você ficar abaixado aqui, levantar e abaixar de novo, sabe?
Porque é uma diferença muito grande do overhead primeiro e do low primeiro do jeito certo, que é o 2 ali em cima, né? Então, não recomendo você ficar focando em tentar fazer do jeito certo pra se o cara tentar defender, acabar defendendo errado, ele tomar o overhead. Tipo, porque, cara, ninguém vai conseguir reagir, ver que pegou e apertar, tá ligado? É muito pouco tempo. Esse overhead dele só tem tipo 7 frames de vantagem no hit, tá ligado? É muito pouco tempo, não vale a pena, assim. Mas é uma opção. É uma opção. Mas assim, se souber que vai pegar, aí beleza. Então, e sobre o timing, tava explicando isso, falando sobre o timing, cara, esse aqui, o mais de boa eu acho que é o overhead. Você tem que demorar, aqui você tem que demorar, tá ligado? Aqui você realmente tem que demorar pra não. Pra você conseguir chamar o tremor. Senão o overhead vai acabar ficando médio e vai foder tudo. Você tem que demorar um pouquinho, sabe, pra fazer o tremor. Você pode até tentar, tipo assim, analisar. Quando o overhead bater, pô, aí você faz o tremor. Quando ele bater, tá ligado? Ó, bateu. Entendeu? Quando bateu o overhead, você chama o tremor. O tremor, quando você vai fazer o overhead primeiro, você vai ter que dar uma atrasadinha no tremor. Não pode ser muito rápido. Quando você for fazer o low primeiro, você tem que fazer o tremor instantâneo. É muito difícil. E quando você for fazer o low primeiro aqui, que um vai bater no bloco estando do outro, aí é só tu fazer ele primeiro. Tipo, não tem segredo. Tipo, pô, apareceu na tela, tu já faz, tá ligado? Só que aí, se você for focar nesse, você vai ter que ter cuidado justamente pra não fazer o certo, que é o 2, que é fazer ele instantâneo, porque aí ele vai, se o cara conseguir defender, abaixar aqui pra defender e tentar levantar e não conseguir, né, acabar tomando o overhead, você não vai ter tempo nenhum pra ver isso aqui, sabe? Então, basicamente o overhead é só você demorar. Espera bater, só você espera bater e GG. Ó, bateu, chamou, tá ligado? Vou até mostrar defendendo aqui. Nossa, pior que é difícil de defender, né? O nome já vem disso. Tá vendo? O jeito certo é bem difícil de defender. Ah, deu. Mas aí é aquilo, né? De qualquer forma, mesmo que o cara tomar essa overhead aqui, filho, extremamente difícil de reagir, ver que pegou o bagulho e dar um launch. Ele ficou com muita pouca vantagem nesse acerto, cara. Tem um golpe dele que é o stand 3, ele ficou com 0 de vantagem de acerto. Que porra é essa? Como é que os caras dão 0 de vantagem de acerto no boneco? E então eu recomendaria você focar nisso aqui. Que apesar de um bater no bloco estando o outro, o cara vai ter que levantar. Ele vai ter que levantar se vier o outro, tá ligado? Foda-se. Tipo, um bate no bloco estando o outro, foda-se. Você vai ter que adivinhar do mesmo jeito, tá ligado? E se ele defender esse aqui, vou fazer esse aqui, tá? Se ele defender, vai ser o mesmo risco, entendeu? Então, tipo, não acho que vale a pena você focar no 2 ali em cima. E sobre na hora, o cara defendeu essa bostinha aqui, o que fazer? Aí não tem muito o que fazer, né, velho? Tipo, apesar de que o jeito certo de punir esse negócio, esse parry dele, porque eu tô mostrando sem o parry, mas geralmente se você não quiser se arriscar tanto, ele vai se arriscar de qualquer jeito, mas se você não quiser se arriscar tanto, você pode simplesmente fazer o parry e gastar a barrinha, né? Só que a forma certa de punir esse bagulho é só você esperar. E ninguém faz isso. É literalmente só esperar, porque essa porra desse parry dele tem 24 frames de recuperação. Recupera muito lento. Eu vou sair desse negócio aqui. Acho que eu vou perder o bagulho, mas foda-se. Ó. Olha a demora que faz pra poder defender de novo. Então pra punir esse bagulho é só esperar. Então, tipo assim, o cara defendeu, o hard block, você viu que ele defendeu? Se o boneco não tiver um low de início, né? Que combe assim, tá ok. Você vai tomar uma rasteirinha ali, você vai tomar um D3, um D4, um caralho aqui, e beleza, né? Agora, se ele tiver, o que você faz? Então, se tu souber que o cara vai revidar, ele viu que defendeu e vai revidar, vai dar o lowzinho dele, você tem a opção de meter a noia, né? Tipo, defendi aqui, tô. Defendeu, toma. Se ele meteu o low, porque você tá na vantagem. Porque como o Tremor bateu, você tá na vantagem. Você vai
ainda tá na sua. Tanto se bater o seu overhead aqui na defesa e ele defender, né, bater o overhead depois, ele defender, você ainda tá na vantagem, porque tá na sua string ainda, né? Ele pode simplesmente meter a mão no meio da sua string. E se o Demon bater depois, você tá na vantagem também. Então, se você souber ali que o cara vai negociar, eu quero botar. Deixa eu botar o menino aqui pra defender rapidão. Pra revidar, modo de levantamento não, reverso. Botar ele pra fazer o, o lowzinho dele, né? Botar ele pra fazer o lowzinho dele. Não, reverso. Ah não, aqui. Burro. Porra. Tá, eu botei ele pra fazer o revidzinho dele aqui, bloquear tudo. Tá, aí ele vai bloquear o Rush Block. Eu vou meter o louco aqui, só pra fazer de qualquer jeito aqui, ó. Ó, viu? Ele foi revidar e se fudeu. Entendeu? Então, assim, você tem essa opção. Mas aí, se você souber. Mas aí, tipo assim, risco. Cara, você errou esse Rush Block, você vai ser risco de qualquer jeito. Não tem forma de ficar sem. Mas você tem essa opção, né? Você tem essa opção de meter a mão ali se você souber que o cara vai reagir. Porque o jeito certo de punir isso é literalmente só esperar o parry acabar. E quando ele acabar, pô, acabou. Você bate, tá ligado? Deixa eu botar aqui ele pra fazer o parry. Oxi, não. Vou botar ele pra fazer o parry. Esperar acabar. Viu? Eu não tô nem contando o tempo, eu tô vendo. Olha, punição. Cara, e ninguém pune esse bagulho do jeito certo. Fica... Nossa, é só esperar, cara, é só esperar. Né? Então, assim, não tem muito o que você fazer, mas esses são os times, eu espero que dê pra entender. Basicamente, o overhead, você tem que atrasar o tremor. O low, você só faz ele na hora que você chamar, né? Depois quando você bater o poke, você espera um pouquinho, não chama ele na hora que acertar o poke, tenta reagir, né? A forma certa de você chamar ele ali depois do poke é você reagindo, você vendo que o poke pegou, não demora muito, porque tem doente que arrisca Pototec depois do poke, então você vê que o poke pegou, aí você chama ele. Tipo assim, é uma forma de você saber o tempo certo, é só você ver se seu poke pegou, tá ligado? Antes eu errava isso porque eu tentava prever que o poke ia pegar, aí eu chamava ele na hora que pegava. Não é na hora que o poke pega. Você tem que ver que pegou, aí você chama ele e já mete logo ali o antes ou o terremoto antes do overhead, ou você faz o overhead depois, você faz. Tipo assim, um pouquinho depois. Como eu mostrei ali, você vê o overhead batendo, você faz.